Aquilo que eu vou fazer é uma pequena revisão da base de matemática que é necessária para a cadeira de Física 2 ou Eletromagnetismo, e em nada estes vídeos substituem aquela que é a matéria de Cálculo 2 ou de Cálculo 3, e muito menos de Física 2 ou de Eletromagnetismo, ok? Portanto, eu vou-me cingir aqui apenas à base de matemática, às ferramentas que vocês precisam de consolidar para poder passar à frente na cadeira de Física 2, sendo que, em alguns casos, vocês não tiveram alguma dessa base matemática porque não é dada antes de Física 2. E, portanto, aquilo que eu vou tentar fazer aqui é colmatar um bocadinho esse vácuo que fica pelo facto de ainda não terem a parte relativa a campos vetoriais que lidam com divergências e com rotacionais, e, portanto, vou tentar dar superficialmente um overview sobre, enfim, esses tópicos. Depois, por outro lado, vocês têm de fazer exercícios sobre esta matéria, não resta ver os vídeos, porque apesar de vocês sentirem que podem até ficar a compreender de um ponto de vista mais intuitivo, qualitativo, e até reproduzir aquilo que eu explico aqui nos vídeos, são os exercícios que vos vão permitir pôr à prova o vosso próprio conhecimento e o que é que vocês sabem e o que é que vocês não sabem que não sabem. E, portanto, os exercícios são muito importantes e resolvam sempre vários exercícios. No caso de Física 2, aqueles que estão na plataforma ou na página da cadeira são mais do que suficientes para vocês terem alguma destreza a resolver problemas típicos para as ferramentas matemáticas que vão precisar daqui para a frente na cadeira, ok? Portanto, nós vamos começar com funções de várias variáveis e viu-se em cálculo 2 em primeiro lugar que nós conseguíamos ter uma função que transformava um domínio num plano para um novo eixo, para o eixo de z. Então, ou seja, no fundo, aquilo que eu tinha era uma função f que tinha como domínio R2, o plano, ou um subconjunto do plano, e que depois transformava isso num outro eixo, portanto, num ponto, neste caso em z. Tipicamente, o gráfico de uma função deste género podia ser representado não só, claro, tendo em conta o plano x e y, mas também agora o eixo z, onde o resultado da função e, portanto, o gráfico pode ser colocado. Então, ou seja, isto significaria que então eu, para um determinado ponto, conseguiria ter a descrição desse ponto com x0, y0, vamos dizer, e que passando esse ponto pela função f, que recebia uma tupla, um par ordenado, não é, com a descrição do ponto, transformava-o num determinado valor z. E, portanto, significa isso que eu, ao colocar este ponto específico, x0, y0, no domínio, que faz parte do domínio desta função, ela retornava-me um valor específico, vamos dizer, que é este z0, que é este z0 aqui. Ora, se eu fizesse o mesmo agora para um ponto diferente, vamos dizer que agora tinha aqui o ponto x1, y1, que é este aqui, x1, y1. Bem, isto agora retornava-me um outro ponto aqui em z. Vamos dizer que é o ponto z1. Ora, se eu fizer isto para pontos suficientes, e em particular se eu fizer isto para todos os pontos do domínio da minha função, bom, aquilo que eu vou obter é uma superfície, correto? Vou obter assim uma superfície. Vamos dizer que esta é a superfície. A superfície assenta em cima e eleva-se acima do plano, xy, ok? E tem um subconjunto do plano, ou até o plano todo, como seu domínio. Ok? Portanto, tudo isto, todo este plano aqui embaixo, seria o domínio da função agora, e a função, no fundo, pode representar um gráfico que se eleva acima desse domínio. Da mesma forma que acontecia em R1, não é? Portanto, aquilo que acontecia em R1 não era diferente disto. Nós tínhamos aqui x, tínhamos aqui y, e a minha, na altura, a função, não é? Mas que agora é equivalente à minha superfície, assentava acima, com uma determinada distância em y, do meu eixo x. Agora é exatamente a mesma coisa, só que eu não represento apenas o meu domínio apenas como uma variável. Tenho agora f como função de duas variáveis, x e y, e portanto o seu domínio é agora um plano e não apenas uma linha, não é? O que é uma linha? Bem, é no fundo a sua imagem, não é? Portanto, ou seja, isto aqui agora continua a ser de uma dimensão. Vamos ver que propriedades interessantes é que isto nos pode dar. Porque, por exemplo, um potencial pode ser descrito exatamente dessa forma. Pode ter como inputs dois tipos de variáveis, podem ser variáveis espaciais, por exemplo, e que podem ser, portanto, representado o potencial no próprio espaço. O que é que me importa, por exemplo, obter de informação útil deste tipo de funções? Desde logo, por exemplo, qual é a variação desta função em termos de uma variável específica. Ou seja, eu quero poder perceber, por exemplo, como é que esta função específica, esta superfície aqui, pode ser caracterizada através de uma reta tangente. E lembre-se que as retas tangentes, as suas inclinações são justamente as derivadas da própria função, não é? E, portanto, se eu olhar para esta superfície e considerar apenas uma das direções, vamos dizer que eu considero apenas a direção y,
Então eu consigo desenhar aqui um género de uma fatia que segue a função sempre em y. Ora, para essa fatia que segue a função sempre em y, e que, portanto, corta a superfície em metades de x, não é? Há o x que vai para um dos lados da superfície e há o x que vai para o outro lado da superfície, justamente porque o x está fixo, eu fixo um x específico e ando ao longo de y. Eu consigo, da mesma forma que eu fazia aqui, numa função f que ia de r para r, e eu calculava a derivada dessa função e dava-me o steepness da reta tangente em qualquer ponto da função, posso fazer exatamente o mesmo aqui. Como é que eu faço isso aqui? Bom, eu já fiz ali o corte, não é? E agora é só fazer a reta tangente num determinado ponto. Vamos dizer que eu considero este ponto aqui. Vamos dizer que eu considero este ponto aqui. Ok? Portanto, eu já tenho a reta tangente numa direção para esta superfície. Como é que eu caracterizo isto em termos da notação matemática? Bom, isto aqui, que em R1 era a minha derivada, não é? Era o steepness desta reta tangente, a inclinação da reta tangente, aqui não é diferente. A única coisa que eu tenho que ter de considerar é que essa derivada é só em ordem. Desculpem, aqui neste caso é em y, não é? É só em ordem a uma variável, tornando a outra constante, correto? Que neste caso eu apenas estou a fazer variar y e o meu x é constante ao longo deste fatiado que eu estou a fazer aqui ao longo de y, que está representado no gráfico que eu fiz. Como é que eu faço então agora para o x? Bom, não é diferente, não é? Ou seja, eu faço aqui toda a variação ao longo apenas agora de x, ficando o y constante, e vejo qual é a reta tangente à superfície, portanto que beija ali a superfície apenas num ponto, toca apenas num ponto ali de interesse na superfície, e isto vai ser a derivada agora em ordem a x da minha função f. O que significa que eu vario apenas a função f em x, não mexo em y, e depois aquilo que eu faço aqui é vario apenas a função f em y e não em x. Bom, isto vai me dar duas componentes. No que quer que isto resulte, isto dá-me uma componente em x, que representa apenas a variação da função em x, e uma componente em y, que representa apenas a variação da função em y. E isso pode ser representado de um ponto de vista vetorial. É um vetor. É este vetor aqui. Este vetor aqui está. Reparem que é uma tupla, e portanto ele pode ser representado no domínio da própria função, ou seja, pode ser representado aqui em baixo. E para cada ponto, reparem que se eu tiver uma função f, eu depois derivo em ordem a x e coloco aqui como elemento x desse ponto, desse vetor, desculpem, e depois vario a função em ordem y e coloco essa componente y como componente y deste vetor. Este vetor aqui é um vetor muito especial no cálculo de várias variáveis, que é o gradiente de f. O gradiente de f é um vetor que me dá informação sobre o crescimento de uma determinada função. E que no caso desta superfície aqui, para cada ponto, ele vai ter uma direção correspondente e que vai ser justamente a direção de maior crescimento da função. Como é que eu represento este gradiente de f? Bom, eu utilizo aqui um operador chamado nabla, já vamos falar um bocadinho melhor sobre ele, e depois aqui a minha função f. Reparem que a minha função f dá-me escalares, e o meu nabla é como se fosse um operador diferencial que eu aplico sobre a minha função f, obtendo como resultante um vetor cujas componentes é a taxa de crescimento em cada uma das componentes da função. Bom, este gradiente aqui, eu posso ver, na verdade, qual é a taxa de crescimento da função em qualquer direção, a partir do gradiente da função. O que é que eu faço? Faço o produto interno, correto? Um produto interno dá-me sempre um género de uma projeção ao quanto de um vetor está no outro. É isso que o produto interno faz. Intuitivamente dá-me o quanto de um vetor é que está no outro. O quanto é que eles são colineares, se quisermos pensar assim. E portanto, eu poderia, se quisesse ver em qualquer direção qual é o crescimento da função, multiplicar isto por um vetor u, correto? Um vetor u qualquer, por exemplo, este vetor u. Quando é que eu tenho que este vetor u e o gradiente da função vão ser máximos? Bem, é exatamente quando u é paralelo ao gradiente da função. E portanto, o gradiente da função representa o sentido de maior crescimento
da superfície, ou da função f. Ok? Aponta-se sempre na direção de maior crescimento da função f. Isto é importante não só em eletromagnetismo, mas também, por exemplo, em machine learning, em inteligência artificial, em redes convolucionais. Portanto, o aspecto do gradiente, mesmo para o treino de, enfim, de um determinado modelo, utiliza como backbone este princípio. Ok? Um, Agora, isto é em termos das funções escalares, mesmo que tenham como input várias variáveis. Agora, acontece é que eu no eletromagnetismo tenho intensivamente campos vetoriais.